Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do IDA Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou passar para você uma fonte de leitura que foi inspiradora para mim e eu acho que pode ser inspirador para você também. A fonte, o conjunto, é composto por capítulos de livros, especialmente ali que eu separei, assim como artigos científicos, numa ordem determinada, que eu acho que pode ser interessante para a sua carreira, para você ganhar mais conhecimento, para você ter uma visão interessante do que você pode fazer e tudo mais, beleza? Então vamos nessa. Então, o primeiro livro que eu quero sugerir aí para você é um livro, é o primeiro capítulo do livro sobre Design Patterns, né? É um livro famoso, né? Eu tenho ele aqui na estante, né? Então, esse livro, né, é um dos livros mais famosos aí que a gente tem em computação, porque ele reúne diversos patterns que você pode utilizar no seu dia a dia, mas eu acho que o primeiro capítulo dele é especialmente interessante, porque fala muito de interface pública, né, dos métodos que estão expostos para serem invocados nos seus objetos e por aí vai. Eu acho que é uma leitura mega interessante, independente do paradigma que você programa, né? Se é funcional, procedural, orientado a objeto e tal, tudo é sobre interfaces públicas que fazem sentido, né? Funções, métodos que quando você chama faz sentido para quem está chamando e dá retornos que também fazem sentido para a continuação do fluxo do sistema. Então eu acho que esse é um livro mega interessante, o primeiro capítulo dele é muito bom, então é o primeiro capítulo. Bom, aí a minha segunda indicação de leitura são os 3 primeiros capítulos do Domain Driven Design. Sem dúvida, né, até aqui pelo canal, esse é um livro que me inspira bastante. Eu acho que tem tanta coisa interessante no livro que é mal interpretada em geral dentro da indústria de computação. Mas os 3 primeiros capítulos dele, para mim é especialmente interessante, né? Que é onde ele fala muito sobre domínio, sobre você criar código que represente, né? Que expresse o desejo de um domínio, sobre você ser um modelador ou modeladora de domínio, né? Um bom digestor, né? Digester lá do inglês, eu não sei como é que traduz direito essa palavra, mas enfim, né? Mas você tem que ser um comedor, comedora de domínio. Você tem que conseguir traduzir aquilo para o seu código de modo que você possa aproximar o desejo de automação dentro do código que você escreve para efetivamente automatizar o software ali. Beleza? Então eu também acho mega interessante esses 3 primeiros na sequência, né? A terceira fonte de leitura aí da minha sequência é um artigo de 1976, se eu não me engano, de Barbara Liskov e de um outro rapaz, naquela época, rapaz e moça, né? Hoje são mitos aí, do mundo do desenvolvimento, mas enfim. Lá de 76, 40 e poucos anos atrás, né? Que é um artigo que chama Abstract Data Types, né? Tipo abstrato de dados, que é um precursor ali, né, da orientação a objeto. Quando você bate o olho naquele artigo e você lê, você percebe que tudo que a gente utiliza está descrito ali, né? Conceitos como encapsulamento, criação de classe para representar algum conceito, para representar, né, algum tipo que exista na nossa realidade. Ela dá a explicação dela em função por que ela não acha, né, que programação procedural naquele momento era suficiente para resolver os problemas, tudo mais. Ali é uma hipótese, né, de um trabalho, é um trabalho baseado em hipótese que ela tinha naquele momento, 40 e poucos anos atrás, e que nos influencia até hoje, né. Longe de mim, de novo, quero dizer aqui que a orientação a objeto representa melhor ou pior do que funcional qualquer outra coisa, né, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que para quem programa com linguagem orientada a objeto, e mesmo para quem não programa, eu acho essa leitura muito, muito legal. São 10 páginas no artigo. A leitura eu considero que é tranquila, em inglês, mas é tranquila. E eu acho que pode acrescentar, né, em como você olha para a orientação a objeto, como você olha para a divisão de responsabilidade, por aí vai. Beleza? A quarta fonte que eu quero passar para você é um artigo, né, naquela época publicado como artigo científico, que virou capítulo do livro Mythical Man Month, que é o capítulo No Silver Bullet. Beleza? Esse é de 80 e poucos, o artigo original. E é muito mais do que não existe bala de prata, né? Ele fala de muito mais coisas além disso, por mais que ele entenda que não existe bala de prata, mas ele dá sugestões do que poderiam ser balas de prata. Ele dá sugestões de como você poderia olhar para software para resolver nesse problema de performance e ter realmente crescimento exponencial quando a gente fala de performance ali, trabalhando com o desenvolvimento de código. Então eu acho mega legal, super relevante, e eu acho que você deveria ler. Ele olhou, né, para o futuro e deu chutes dele, vários dos chutes se realizaram. Tranquilo? Então eu acho que é uma ótima leitura para você pegar, ler com carinho, né? São 15 páginas ali,
específico, ele vai falar de você ser um great designer, uma great designer, que é uma pessoa excelente programando. Ele vai falar de comprar software versus produzir in-house, por aí vai. Ele vai falar sobre machine learning aplicado para programação, que naquela época ele estava olhando muito na frente, né? Isso hoje é tema de pesquisa em múltiplas universidades ao redor do mundo. Então eu acho mega legal, acho que você deveria ler, faz que dá para você pegar um panorama da coisa como um todo. Tranquilo? Depois desse aqui, tem um outro artigo que eu acho legal de você ler, né, de um cara que chama Bertrand Meyer, perdão, né, a confusão, o nome do cara é esse mesmo, né, e o artigo eu já revisei aqui no canal também, né, e é sobre Design by Contract. Por que é legal de você ler esse artigo? Porque ele vai falar, né, ele vai te dar uma visão sobre restrições, sobre checagem de restrições, checagem de pós-condição, quando você invoca, né, alguma função. São todas coisas que são, em geral, né, renegadas enquanto a gente está desenvolvendo. Você vê poucos códigos que verificam se o parâmetro que está entrando por um método atende realmente aqueles requisitos. A gente vê muito isso aonde? Naquelas classes que são as que representam, né, as requisições que chegam nos métodos dos nossos controles, quando a gente está pensando aqui na aplicação web, né? Então são classes em geral que terminam com DTO, request, input ou algo do gênero, e você bota ali as validações da Beam Validation, porque você quer garantir que o seu controller, né, o método do seu controller vai trabalhar com um objeto no estado válido e vai devolver para o cliente, né, para a aplicação que chamou, alguma informação que ela possa mostrar lá, olha, você não preencheu isso, aquilo e por aí vai. Só que você pode pegar esse mesmo conceito e atravessar o sistema inteiro, né? Você tem um método, por exemplo, que vai processar um pagamento e ele recebe ali o ID de uma transação. Você sabe que aquele ID não pode ser nulo. Você vai implementar um método que vai trabalhar sobre um e-mail, você sabe que aquele e-mail não pode ser nulo e tem que ter formato de e-mail. Você vai receber um método que trabalha com a coleção, você sabe que aquela coleção não pode ser vazia, por exemplo, para aquela situação. Então, por que você vai trabalhar com a coleção vazia? Você vai tomar erro? Então, eu acho legal, né, quando você... É um artigo que te dá muita visão sobre isso. Ou, por exemplo, né, quando você vai trabalhar, tem a parte da invariância ali da classe, que é independente do método que você chama, você sempre tem que respeitar as condições, né? Existe uma condição que é mantida independente de qual método você chama em qualquer momento do ciclo de vida daquele objeto. Então vamos supor que você tem um objeto que ele sempre tem no mínimo uma tentativa de transação. Então um pagamento sempre tem uma tentativa de transação. Pouco importa o método que você chama, ele tem que ter uma tentativa de transação. Uma outra situação, né? Você tem ali um pagamento, sempre tem no máximo uma transação concluída com sucesso. Independente do método que você chame, você tem que garantir que ele tem só uma transação concluída com sucesso. Se quebrou isso, tem bug. E aí você consegue mitigar esse tipo de coisa. Beleza? Uma outra literatura que eu acho mega importante, mega relevante, quase todos os sistemas que a gente implementa, né? Ou a gente está trabalhando no ASPA, né? Então o front-end, né, está consumindo diversos endpoints ali de um back-end, e muitas vezes seu back-end ele é dividido em diversos serviços ali, né, numa arquitetura distribuída, hoje em dia muito famosa através de microserviços e tal. Mas o ponto é, né, se você tem uma arquitetura que é distribuída, você vai ter que se preocupar com coisas como escalabilidade, performance, resiliência e por aí vai. E aí a tese sobre REST de Roy Fielding fala muito sobre isso, né? REST é muito sobre isso, é muito mais do que verbinho e do que status HTTP. Então eu acho que vale muito a pena você ler, né? São 20 páginas mais ou menos, e ele vai te falar de diversos approaches de inspiração para uma arquitetura de sistema, para um molde para arquitetura de sistemas distribuído. Por que ele considera o REST legal, né? Qual é o acréscimo do REST em cima de tudo que já existia? Ele vai entrar nos detalhes, os pilares do REST, e você vai ver que tem muito mais inspiração do que simplesmente utilizar os verbos, né? Content type, por aí vai. Então acho que essa é uma leitura mega legal para você colocar no seu pipeline. Para fechar, tem Anish, né, Maurício Anish, que é um amigo meu e super especialista em engenharia de software e com muita pesquisa sobre testes, né, de vários tipos de testes diferentes e por aí vai. Ele tem um livro aberto com as notas de aula lá da Universidade de Delft. É um livro super rico, com vários approaches diferentes para você realizar teste de software, que vai desde a teoria até a prática, e que eu recomendo muito mais do que qualquer livro que você esteja lendo agora sobre testes na sua vida. Beleza? É um brasileiro, a publicação é em inglês, mas é super rico, com muito exemplo, sem contar que ele já publicou vários livros na Casa do Código, então ele realmente é uma autoridade no assunto testes. Beleza?
Então eu acho que esse é um conjunto de leitura que eu acho que pode enriquecer o seu momento de carreira, né? Você pode seguir a sequência. Eu peguei capítulos de livros e artigos, né, para você não ter aquela leitura que é 500 páginas para lá, 900 para cá, 400 para cá e por aí vai. E eu acho que esse conjunto pode ser muito útil para você. Tranquilo? Se você gostou, deixa um comentário aqui comigo no canal. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também no canal que eu vou ter o maior prazer em responder. Tranquilo? Eu vou deixar aqui na descrição os links para tudo que eu falei para vocês. Beleza? E por hoje era isso. Lembra de ficar em casa, se protege, o coronavírus está rolando. Proteja a sua comunidade, vamos passar por isso junto. Muito obrigado por você ter ficado até o final do livro. Espero que tenha sido útil. Falou!